Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 33. Corrupção das ideias. Continuação. 5. Insinuações antitradicionalistas. Pela ação de um organismo concebido e empregado com uma sabedoria infernal, o poder oculto que preside a franco-maçonaria pode, pois, lançar no espírito da multidão insinuações favoráveis a seus desígnios e repeti-las sem cessar. As principais insinuações lançadas ao público no século XVIII foram da igualdade, que devia libertar os judeus e colocá-los em pé de igualdade conosco, os franceses, e a da liberdade, que devia suscitar a revolução. Tratamos disso no livro Verités Sociales et Erreurs Democratiques. Hoje, as insinuações do humanitarismo, da abolição das fronteiras, sejam políticas, sejam dogmáticas, ocupam o primeiro lugar. Elas têm por escopo destruir todo o amor à pátria e à religião, a fim de que sobre essas ruínas se possa edificar a Jerusalém da nova ordem, que deve se estender a todo o universo. Falaremos sobre isso na segunda parte desta obra. Aqui devemos limitar-nos às insinuações antitradicionalistas semeadas na França a fim de destruir a nacionalidade francesa, porque a alteração das tradições francesas no espírito dos franceses é a condição prévia, necessária ao desígnio da seita, que é, podemos dizer com toda certeza, o assassinato da França. Mais de 50 anos foram assim empregados em sugestionar o espírito público e em preparar a revolução. E eis 70 anos empregados da mesma maneira para nos levar à situação atual e à que deve sucedê-la. Ontem como hoje, a seita, antes de agir, começou criando um estado de espírito novo, fundado sobre o desprezo e o ódio às tradições do povo francês. Tradições políticas e tradições religiosas, as duas raízes mestras da árvore nacional, como diz Copan Albancelli. Destruí-las pela força era impossível. Chega-se ao objetivo através da insinuação e da mentira. À primeira vista, é-se levado a crer que uma nação não pode ser vencida senão por exércitos. É um erro. A par das feridas que fazem correr o sangue das veias, há outras mais debilitantes e de cura mais difícil, aquelas que fazem correr o sangue da alma. Onde se encontra a alma de um povo? Em suas tradições. É nas suas origens e nas tradições que daí surgiram, que estavam e estão as verdadeiras fontes de sua vida. Ora, quem quer que examine os fatos de nossa história contemporânea, pode convencer-se de que um imenso e incessante esforço é realizado há 160 anos para matar a alma francesa através deste procedimento, desligá-la de suas origens e de suas tradições, fazendo com que as esqueçam, inspirando-lhes, a respeito delas, o ódio e o desprezo. Há mais de um século, diz Gustave Borde, no prefácio de seu livro intitulado La Franc-Maçonnerie en France, des Origines, a 1815. Os historiadores e os economistas se perguntam como um país essencialmente monárquico e católico, como a França, pôde mudar bruscamente de ideal e de fé. Nenhum historiador de boa-fé tem posto em dúvida que a alma do país fosse realista e crente. É preciso que o mal mais terrível, que o déficit financeiro, etc., tenha invadido o que então se chamava a opinião pública. O objetivo desse estudo é provar que o mal que devia contaminar o mundo inteiro não era somente a franco-maçonaria, mas, sobretudo, o espírito maçônico. O espírito maçônico, criado por sugestões contínuas e que se difunde nas lojas para todo o mundo profano. Quando se quer que um povo viva, diz ainda Borde, não se destroem as fontes de sua vida. Não se atacam odiosamente suas lembranças. Mas no caso em que se torna necessário escolher entre diferentes caminhos que o futuro pode oferecer, fácil com o respeito devido a si mesmo e que mais ainda se deve aos antepassados, em virtude dos quais existimos.
Consideramos piedosamente as modificações de que essas tradições são suscetíveis, graças às quais eles construíram aquilo que nos foi transmitido. Agimos não de maneira a matar o passado, nem a desonrá-lo, mas de reatá-lo às novas condições que podem resultar da mudança de idade das nações. Se, pelo contrário, se quer que um povo morra, nada mais lógico do que feri-lo nos pontos em que se encontram as próprias fontes da vida. Não é singularmente impressionante essa caminhada da maçonaria, instalada no meio de um povo, cujos olhos ela começa por fechar e cuja razão ela embriaga? Depois que suprime, uns após outros, todos os órgãos da nossa vida nacional, atacando primeiro aqueles cujo desaparecimento o poder oculto julga mais urgente, a monarquia, tradição nacional política, força que mantinha a coesão do corpo social, que coordenava os esforços em caso de defesa. Depois o catolicismo, força moral que dava às almas o impulso, cuja falta torna inútil a organização, por melhor que seja, assim como uma máquina, mesmo a mais perfeita, em que não houvesse nenhum vapor? Terminadas essas destruições prévias, estando a alma do país adormecida, senão destruída, e seus membros ou dispersos ou paralisados, reduzidos à impotência defensiva, o poder oculto ocupa-se sucessivamente das ideias, doravante sem proteção, de propriedade, família, moralidade, que na falta das instituições tradicionais e dos princípios fundamentais previamente aniquilados, distinguiriam ainda o homem do animal. Ele quer que seja apagada esta última distinção e se encarniça em proclamar que trabalha pela luz, pela justiça, pela civilização, pelo progresso. Ele ataca, enfim, a própria ideia nacional, da maneira como atacou todas as outras, quer dizer, divulgando subrepticiamente, através da fraude e da mentira nas suas lojas, e daí para o mundo profano, as ideias que entendem necessárias para fanatizar uns e entorpecer outros. Foi através da renúncia a todas as nossas tradições que o poder oculto resolveu nos matar, fazendo de nós os artesãos da nossa ruína. Isso começou com Voltaire e a escola enciclopedista. Eles prepararam a revolução através de uma propagação de ideias. Devemos temer, dizia Maribot a Chamfort, a oposição da maioria da nação que não conhece nossos projetos e que não estaria disposta a oferecer no seu concurso. Falaemos, desejar e dizer o que ela jamais pensou. Se ela duvidar disso, responder-lhe-emos, como Crispim ao legatário, é a vossa letargia. A nação é um grande rebanho que não pensa senão em pastar e que, com bons cães, é conduzida pelos pastores à vontade deles. Afinal, é o bem deles que queremos fazer sem que o saibam. Nem seu velho regime, nem seu culto, nem seus costumes, nem suas antiqualhas de preconceitos merecem ser poupados. Tudo isso causa vergonha e compaixão a um século como o nosso, e para traçar um novo plano é necessário limpar o terreno. Graças a esse envenenamento dos espíritos, eles conseguiram cortar a cabeça do rei e liquidar o culto católico. Napoleão, dando-se conta das necessidades que se impunham, restaurou a tradição religiosa e quis criar um novo tradicionalismo político. Não tendo querido fazer a primeira dessas coisas como o Papa entendia, não teve êxito na segunda. Após a restauração, todo o trabalho realizado pela seita estava por ser refeito. Ele foi retomado da mesma maneira. Ela atacou inicialmente o tradicionalismo político. Mediante o liberalismo e suas hipocrisias, ela conseguiu destronar os Bourbons, restabelecer uma república. Depois, não a achando mais viável, substituiu o baluarte do catolicismo, o papado. E Napoleão III era citado por emprestar suas mãos a esse atentado, de todos o mais funesto. E enquanto ele se efetivava, toda uma série de assaltos se sucediam entre nós com tanta paciência quanto a perfídia.
ao tradicionalismo religioso. Sabemos o que resultou disso. A França pareceu tornar-se dona da situação após a guerra, a invasão e a comuna, e pareceu querer fugir à franco-maçonaria e ao poder oculto através do retorno ao tradicionalismo religioso e político. Foi esta a marca das eleições de 1871. Mas a seita soube semear entre os representantes da nação divisões que abortaram tudo. O tradicionalismo político foi abatido em 1874 e 1877, e desde aquele momento a guerra ao tradicionalismo religioso foi lenta, mas seguramente conduzida. Ela começou pela escola laica, foi seguida pela expulsão das congregações religiosas. Hoje ela está na fase da separação entre Igreja e Estado, esperando que isso possa liquidar a Igreja da França. Tudo quanto se tentou, desde 1880, para fazer os franceses esquecerem o que foram, o que são, o que devem ser, foi preparado nas lojas. Para convencer-nos disso, basta consultar o Boletim do Grande Oriente. Ali se vê que todas as leis, todas as medidas antirreligiosas, antimorais, antissociais, adotadas pelo governo ou fabricadas pelo parlamento, foram discutidas e votadas nas oficinas maçônicas antes de o serem na Câmara ou no Senado. Quando foi feita a observação a este respeito, o Boletim do Grande Oriente desapareceu do depósito legal. Deixou de ser levado até lá, de sorte que hoje é impossível realizar novas descobertas. Assim, depois de 50 anos, segue-se sempre, inflexivelmente, a mesma marcha, em direção ao mesmo fim. São as mesmas machadadas do lenhador invisível, buscando a destruição na França, dessa dupla raiz da árvore francesa, o tradicionalismo político e o tradicionalismo religioso. Hoje, o antitradicionalismo religioso é levado até ao ateísmo nas escolas e o antitradicionalismo político até a demolição da ideia de pátria nas Forças Armadas. Outrora esse plano era negado, não é mais, porque os franco-maçons creem não dever mais se incomodarem, estando já morto um dos dois tradicionalismos, dizem eles, e morrendo o outro. Agrada-nos verificar que não estamos alheios a esta dupla ruína, dizia em 1902, num canto de triunfo, o auxiliar de lenhador, irmão Delpech. Do ponto de vista político, os franco-maçons variaram, mas em todo o tempo a franco-maçonaria se manteve firme nesse princípio. Guerra a todas as superstições, guerra a todos os fanatismos. O triunfo do Galileu durou 20 séculos, está morrendo. O canto de vitória contém uma mentira. Ele diz: guerra a todas as superstições, a todos os fanatismos. Ora, existe uma superstição e um fanatismo que a maçonaria jamais combateu. É a superstição e o fanatismo judeus. Por Israel contra o Galileu. Tal é a fórmula que de melhor maneira resume a obra maçônica. O outro ponto dessa declaração, do ponto de vista político, os franco-maçons variaram. Pede explicação. Sim, a seita adulou a restauração, mas para desviar a atenção de suas manobras. Ela trabalhou pelo estabelecimento de um poder pessoal nas pessoas dos Napoleões, mas para servir-se deles. E no que diz respeito aos nossos reis, ela jamais deixou de carregar no seu coração e de executar, tanto quanto as circunstâncias o permitiam, essa palavra de ordem que lhe foi dada nas origens: Lilia pedibus destrui. Tudo isso a seita pôde fazer graças à sua ação sobre o espírito público através dos meios acima mencionados. Na obra já citada, Borde dá o nome de empedrados às pessoas iniciadas ou profanas que estão impregnadas da doutrina maçônica. Os romanos chamavam de pedreiras as minas de pedra onde encerravam os prisioneiros. Os empedrados são, pois, os cativos da maçonaria. Seus cativos intelectuais, aqueles de cujo espírito ela se apossou. Há muito mais desses cativos no mundo profano do que nas lojas.
São todos aqueles nos quais as insinuações maçônicas obliteraram mais ou menos o ideal dos nossos antepassados, o ideal que construiu a França. Gebord faz esta observação, que é hoje tão patente quanto antes da Revolução. O empedrado foi um perturbador, tão terrível quanto o iniciado, porque sua mentalidade era a causa fatal do ambiente criado pelo dogma igualitário. Com efeito, a mentalidade maçônica agia tanto sobre o empedrado quanto sobre o iniciado, e a maioria deles não via mais exatamente as transformações que a maçonaria tinha produzido nas suas inteligências, nas suas vontades e nas suas consciências. Eis aí, precisamente, onde se encontra a força da maçonaria. Aí também está o perigo que ela representa. A França tinha como ideal a religião católica e a realeza tradicional. Foi da união dessas duas ideias e desses dois fatos que nasceu a pátria francesa. É ao culto delas que ela deve seu desenvolvimento, sua prosperidade e sua supremacia sobre a Europa e sobre o mundo civilizado. Ó tristeza! Como ela decaiu, depois que se instalou em seu seio uma associação que constantemente trabalha e com tantos cúmplices fora dela para secar nas almas essas duas fontes da vida nacional. Esses cúmplices são encontrados até nas nossas fileiras. No que diz respeito à tradição religiosa, não foi entre os católicos que a encíclica Pascendi teve de procurar e condenar os promotores do modernismo? E que faz o modernismo? Ele combate hipocritamente as próprias raízes do cristianismo. Como o protestante, o modernista nega a autoridade divina da Igreja. Como o racionalista, o modernista nega a divindade real de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o panteísta e o ateu, o modernista nega a existência real de um Deus distinto do mundo. Como o cético, o modernista recusa à razão humana o poder de conhecer realmente alguma verdade. E negando tudo isso, o modernista mantém toda a aparência, toda a fachada, todas as fórmulas do catolicismo. Por isso Pio X pôde dizer: não devemos procurar os adeptos desses erros entre os inimigos declarados. Eles se escondem no próprio seio e no coração da Igreja, inimigos tanto mais temíveis quanto menos declaradamente o são. Falamos de um grande número de católicos leigos, e o que é de se deplorar mais ainda, de padres que, sob a coloração de amor à Igreja, colocam-se menosprezando toda a modéstia como renovadores da Igreja. Em falanges cerradas, eles praticam audaciosamente o assalto a tudo quanto há de mais sagrado na obra de Jesus Cristo. Pode existir perigo maior para a tradição religiosa e sua conservação no nosso país do que este aqui descrito? O perigo não é menor para a tradição nacional. Os franco-maçons julgam-na morta. Não obstante, vejam apenas a agonia da tradição religiosa. Eles se equivocam. O catolicismo não está morrendo, mesmo na França, e a ideia monárquica não está morta. Ela revive, ela se refaz dos golpes que lhe foram infligidos durante um século. Mas a seita jamais abandonou as armas. Ela continua o combate e ela o desenvolve ali onde ela crê que será mais decisivo. É a razão pela qual ela endereça o ataque primeiramente às escolas. De Maistre disse que a história, depois da Reforma, é uma conspiração contra a verdade. Essa conspiração é patente no ensino de todos os níveis, assim na escola primária como na secundária e nas universidades. Na pesquisa que se realiza neste momento acerca dos livros clássicos, verifica-se um igual encarniçamento contra a verdade religiosa e contra a verdade histórica. Em todas as páginas, a falsificação premeditada dos fatos e das doutrinas é feita para criar na alma das crianças preconceitos irremovíveis. Tal a recomendação que fora feita à alta venda. É preciso chegar à juventude, é preciso seduzi-la, é ela que devemos levar conosco sem que o perceba. Ao sair das escolas, o jovem é apanhado pelas associações, é catequizado pelos jornais
e enviado por apóstolos, dos quais não julga dever desconfiar, e que, na verdade, são os mais perigosos, porque se apresentam com um ar religioso e patriótico. Qual o jornal, qual a associação mais encarniçada contra a tradição monárquica do que o Silom, para citar apenas esta? Os jovens católicos que ela arrasta consigo, através dos atrativos de ideias generosas, mas vagas, imprecisas, podem desconfiar de que, hipnotizando-os na contemplação da ideia democrática, o Silom executa a obra da maçonaria? Podem eles desconfiar de que a ideia fundamental do Silom é uma ideia judia, uma dessas ideias que são empregadas pela seita judaico-maçônica para sujeitar a França e sabotar o catolicismo? Não podem, porque nos seus círculos de estudo evita-se atrair a atenção deles para o lado da seita. Através do estudo sério, aprofundado, da questão maçônica, eles veriam aquilo a que a seita se propõe, os meios que emprega para chegar a seus fins, as insinuações que julga útil espalhar para obter colaboradores entre os profanos. Eles veriam que esses colaboradores são procurados de preferência entre eles, em razão das qualidades naturais da juventude e dos recursos que ela apresenta para o apostolado no presente e para as instituições que serão estabelecidas no futuro. Aproveitando-se da simplicidade e da candura próprias à idade, ela trabalha para fazer das associações a que eles pertencem uma escola de dissociação anticatólica e também antifrancesa. Não vimos o Silom aderir aos que insultam Joana d'Arc? E, no entanto, se há uma tradição francesa digna de respeito e de entusiasmo, é exatamente essa. Não vimos o Silom fazer por toda parte alianças com os protestantes e mesmo com as uniões cristãs, cuja finalidade declarada é arrastar a juventude de todos os países do mundo para uma religiosidade que sacode o jugo de todo dogma? As coisas semelhantes se atraem e o ódio à tradição monárquica devia necessariamente trazer atrás dele pelo menos a indiferença na ordem religiosa. Papa, os bispos frequentes vezes advertiram-nos no que concerne a religião. Homens dignos de toda consideração advertiram-nos relativamente às coisas da pátria. Eles fecham obstinadamente os ouvidos, tanto a insinuação maçônica se apoderou fortemente de seu espírito. Quantos há entre eles que podem se dar conta disso? Quem estudou a seita maçônica, quem conhece seus fins e os meios de ação que emprega, não duvida que sua influência se exerça algumas vezes, mesmo nos jornais mais bem reputados. Pela maneira como são tratadas certas questões, sente-se o hálito, a inspiração da seita. Se há uma questão urgente entre todas, é exatamente a da união dos católicos num mesmo pensamento e numa mesma ação. Desde os primeiros dias de seu pontificado, na sua primeira encíclica, nosso Santo Padre, o Papa Pio X, assinalou o único terreno no qual eles podem se compreender e unir seus esforços. Ele próprio se colocou ali, convidando-os a se agruparem em torno dele e oferecendo-se para dirigi-los. Em face da guerra ímpia que foi levantada e que vai continuando quase por toda parte contra Deus, se nos pedem uma divisa que traduza o próprio fundo de nossa alma, não daremos outra que não esta: restaurar todas as coisas em Cristo. Existem, e em grande número, não ignoramos, aqueles que, levados pelo amor à paz, quer dizer, da tranquilidade, da ordem, se unem e se agrupam para formar o que eles chamam o Partido da Ordem. Que pena! Vãs esperanças, trabalho perdido. Partido da Ordem capaz de restabelecer a tranquilidade em meio à perturbação das coisas, só há um: o Partido de Deus. E a ação liberal, a ação católica. E quando a Constituição do Partido de Deus pede atualmente que cada qual, na defesa dos direitos de Deus, da Igreja e das almas,
faça abstração de suas preferências políticas, esses mesmos jornais católicos exigem preliminarmente a qualquer acordo e a qualquer ação em comum uma profissão de fé republicana. Quem não reconheceria nisso a inspiração maçônica, a insinuação da seita que nos dotou com a República, ao mesmo tempo em que declarava, de viva voz e por suas obras, que a República outra coisa não é, senão a maçonaria a descoberto? Não foi com leviandade que Copan Albancelli disse: o jornal moderado, patriota, religioso mesmo, pode ter, sem que o saiba, seu ou seus franco-maçons, que não dizem senão o que podem dizer. Se não tem o seu ou seus franco-maçons, a tal ou qual de seus redatores, que estão embebidos, graças a influências individuais cuidadosamente acobertadas, de espírito maçônico diluído na medida conveniente para ser dissimulado no meio em que deve agir. Esses maçonizantes transmitem, por seu turno, a seus confrades o espírito que receberam. E é assim que nossa imprensa, mesmo a da oposição, está atacada em muitos pontos por infiltrações maçônicas. Dá-se o mesmo com as oficinas, os salões, os grupos que nós constituímos. Podemos dizer infalivelmente que tudo que está marcado pela estampilha liberal vem das lojas através de caminhos mais ou menos tortuosos. A que conclusão chegar? O poder oculto tem baseado sua ação sobre um estado de espírito. Esse estado de espírito é antitradicionalista, antitradicionalismo religioso e antitradicionalismo político. Ele é resultado das sucessivas divisões operadas entre nós há 4 séculos. Quando um operário de pedreira quer partir um bloco de pedra, diz Copan Albancelli, ele começa por separá-lo em 2 pedaços. Em seguida, ele ataca um e outro, e por seu turno os subdivide. Ele continua assim, fazendo pedaços cada vez menores, até que estejam reduzidos à dimensão que lhe convém. Tal é o procedimento que serviu para reduzir a França ao estado em que a vemos. Seu adversário começou por parti-la em 2 grandes fragmentos. Foi o dia em que ele conseguiu introduzir o protestantismo. O bloco católico e monarquista francês, após ter sido reduzido pela quebra resultante do estabelecimento do protestantismo, foi de novo partido pela filosofia do século XVIII. O estouro foi então duplo. Ele se produziu no sentido religioso e no sentido político. A Revolução foi a consequência disso e, após ela, em lugar do bloco católico e monarquista já reduzido, houve de um lado católicos e filósofos e de outro lado monarquistas e republicanos. Sobreveio o Império, que constituiu uma tentativa de reaglutinação devida à ambição e ao gênio de um homem, apoiados no instinto da conservação da nação. Quando esse homem caiu, a tarefa da restauração tinha se tornado muito difícil, porque no lugar do bloco nacional de outrora, havia então na França católicos, protestantes, deístas, ateus, realistas, imperialistas e republicanos. Um novo desmembramento operou-se quando o ramo cadete sucedeu ao ramo primogênito. Um partido orleanista passou a existir desde então, ao lado dos outros já tão numerosos. Desde então, o misterioso inimigo não cessou de trabalhar no mesmo sentido. Ele tem martelado, sem descanso e sem que pessoa o veja agir, sobre os fragmentos produzidos pelas sucessivas explosões do antigo bloco francês. E faz isso tão bem que hoje não somente há na França católicos, protestantes, deístas, ateus, realistas, imperialistas e republicanos, mas ainda cada um desses agrupamentos encontra-se subdividido num grande número cada vez mais crescente de subagrupamentos. Olhai por toda parte, à direita, à esquerda, entre os crentes e os incrédulos, entre os patriotas e entre os que não mais o são, entre os autoritários e os liberais, em todos os meios, em todos os campos, em todos os graus da escala social,
Estabeleceu-se a guerra incessante, incessantemente renovada a qualquer pretexto. Os germes dessa guerra foram inoculados nas gerações que precederam a nossa pelo inimigo mascarado com o qual disputamos e nos foram transmitidos como consequência irresistível dos estados de choque anteriores. Só há uma coisa a opor a esse deplorável estado: as doutrinas verdadeiras às doutrinas falsas, uma contra a propaganda que tenda a recolocar, em lugar de honra, com uma constância incansável, os princípios de nossa raça, a criar um espírito oposto àquele que aceita, não há muito faz prevalecer. A antiga França, diz Gustave Borde, tinha como ideal a religião católica e a realeza tradicional. Dessas duas crenças nasceu a pátria francesa. Doutrinas maçônicas puderam fazer com que momentaneamente a esquecêssemos. Mas estou convencido de que a França de amanhã retomará suas antigas tradições, que elas estarão de acordo com as necessidades do mundo moderno e que nosso país tornará a ser a nação enérgica e generosa que ela foi sob os seus reis. Declare